De volta com o Educador em Entrevista. Converso agora ao vivo aqui com o Aleph. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos os telespectadores aí da TV Educadora no programa. Bom, prazer recebê-lo aqui, falando um pouquinho aqui, né, da Copa TV Educadora Valdir Mazarão, na sua 4ª edição, mas eu queria iniciar falando do seu trabalho, né? Sim. Primeira experiência com TV, né, Aleph? Como é que tem sido aí acompanhar os jogos? Lu, sobre a experiência, é algo que eu estava querendo, né? Você já me conhece de longa data. Era algo que faltava ainda para mim, né? Televisão ainda não tinha trabalhado, já trabalhei com rádio, internet, jornal impresso, tudo. Faltava a TV, né? Porque assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa, né? Estágio eu fiz lá na prefeitura. Quando a gente fala em jornalismo, quando a gente entra na faculdade, né? A gente vai conversar com nossos amigos. Todo mundo ainda associa o jornalista aqui, né? Segurando o microfone de frente para uma câmera, né? E tem muitas outras funções que o jornalista faz. Então, era o que me faltava ainda. E consegui, né? A Educadora fez esse convite para mim, nesse grande projeto que eles estão realizando. Inclusive, quero parabenizar, né? Esse projeto público-privado, né? Que a Educadora tem feito com a prefeitura através da secretaria. Já havia realizado a Copa Educadora escolar, né? Com os alunos, eu acompanhei, foi muito legal. Inclusive, deu até inveja, né? Porque no meu tempo não tinha, né? Eu achei muito legal ver os meninos ali. E agora a Copa TV Educadora de Futsal, né? Com transmissão, uma baita ideia, achei muito legal. Eu tenho meu portal de esportes também, estou acompanhando e noticiando tudo por lá. Então achei muito legal. E quando veio o convite, né, para mim ser o repórter, achei uma satisfação muito grande. Fiquei muito feliz com o convite da Dorana, do Henrique. E estou fazendo, estou gostando muito, né? Uma experiência nova. Acho que cada rodada eu tento melhorar e estou aprendendo também. Sim, tem sido muito legal. E sobre a competição, cara, tá muito legal. Um nível muito alto, né? Teve uma ou outra equipe ali que não é em questão de não ser ruim, que a gente fala assim, não, tinha muitas equipes novas, né? Eu entrevisto os atletas pós-jogo, às vezes tem alguma goleada sofrida e tudo mais, eu pergunto para eles, né, o que aconteceu no jogo, se a equipe de vocês sentiu tudo mais. Muitos tenham falado assim, que a gente é uma equipe nova, começamos agora, né? Então, sente um pouco, né? Aí pega umas equipes mais experientes, porque a gente vê que algumas equipes ali mesclam, né? Jogadores mais experientes, tudo. Então aí acaba sentindo, mas agora nessa segunda fase, né? Que já a gente vai até ressaltar aqui, que vai começar, o nível está muito alto, tem jogos muito equilibrados, inclusive vai ter um Morro contra Mutirão aí, resumindo, que esse jogo aí, meu amigo, eu vou querer prestar atenção do começo ao fim, porque promete muito. Então o nível agora vai aumentar. E é interessante a gente falar um pouquinho dessa questão, né, que você colocava no início, do perfil do jornalismo, ainda mais quando a gente fala de jornalismo especializado. Sim. Não é? Porque uma coisa é a carreira, depois é o veículo ou os veículos, né? E também outra coisa é o nicho do jornalismo, né? A gente sempre percebeu aí o teu interesse pelo esporte, não é? E de estar nessa dinâmica, né? Com a criação de portal, de estar trabalhando na área, e tem que estar de fato envolvido para compreender a dimensão que o esporte tem também para o jornalismo. Sim, né? A parte de informar, né? Algo que eu procurei fazer aqui no meu trabalho em Batatais, por exemplo, foi criar um portal, né? Hoje as mídias sociais estão crescendo muito, então eu foquei em criar uma mídia social para falar só exclusivamente do esporte, que era algo que não tinha em Batatais, né? Tem os grandes veículos, como a própria Educadora, outros veículos aí que falam também, mas não tinha um específico só para o esporte, né? Que, como é a minha paixão, eu procurei fazer isso, né? Procurei pegar coisas que acontecem e torná-la pública, né? Como matéria, porque também não tem só a página do Instagram, eu tenho o meu site também que eu escrevo, gosto muito de escrever. E a gente torna algo público, né? Coisas que acontecem ali. Claro que eu não consigo dar conta de tudo, porque eu sou sozinho ali, mas procuro o máximo, né? Tá sempre informando ali. E o jornalismo, a essência dele é isso, né? Tá sempre procurando a informação e torná-la pública, né? Como notícia e tudo mais. É o que a gente tem feito ali, né? E no esporte. E a minha paixão pelo esporte vem pelo próprio futebol, né? Desde pequeno eu jogava, né, Lu? Tentei ser profissional, infelizmente não consegui, mas de toda a minha vida jogando, desde moleque, adolescência, tudo, né? Foi criando a paixão pelo esporte. Só que eu tinha algo a mais, né? Como, por exemplo, quando eu fiz jornalismo, muita gente falou, caramba, eu sempre achei que você ia fazer educação física, né? Porque você gosta de esporte e tudo mais. Nunca imaginei você fazer jornalismo. Eu falei, cara, mas eu quis ser jornalismo justamente porque eu sempre, desde pequeno, tinha algo mais que meus amigos que jogavam. Que não era só jogar e tudo mais. Eu gostava de comentar, eu gostava de entender, eu gostava de dar minha opinião, sabe? E aí, um pouquinho eu fui entendendo. Falei, pô, eu acho que eu tô mais na área de comunicação. Eu fui começar a entender, né? Assistindo os esportes e tudo mais. Falei, cara, eu acho que eu sou dessa área aqui. Eu acho que isso aqui combina mais comigo. Porque eu gosto da comunicação, de eu falar, de entender. E aí eu fui aprendendo mais as práticas jornalísticas e me enquadrei ali, né? Então,
desde quando eu entrei pro jornalismo, minha maior paixão sempre foi o esporte. O Arthur aqui parabenizando, né, pela iniciativa da educadora, pelas transmissões e também pelo seu trabalho. E colocando que tem procurado assistir os jogos também, quando é possível, presencialmente. E concordando com você na questão aí dos times, né? Porque muitas vezes a gente pega essa questão, né? Amigos que gostam de jogar, mas que têm outra rotina, né? Infelizmente, né? São poucas as pessoas que conseguem sobreviver hoje do esporte, não é? Então isso também acaba afetando, às vezes, né? O time, um sujeito que não pode comparecer porque tem um compromisso de trabalho, ou enfim, a dificuldade, inclusive, do treino, né? De deixar a equipe mais entrosada. O próprio cansaço, né? Porque, por exemplo, a gente vê a secretaria que tem uns projetos de futsal. Então, muita gente, às vezes, está trabalhando o dia todo e aí tem um treino à noite. Às vezes, o cara está desgastado, né? Foi um dia de trabalho muito corrido. E aí, como é que vai treinar à noite? Aí, acaba afetando no jogo do final de semana, num jogo que tem no meio de semana. Então, tem esse problema também, né? A gente não é profissional, então tem outras vidas. Muitos meninos ali trabalham. E dessas equipes novas aí, até eu falei para os meninos ali na entrevista, falei, cara, não liga para a goleada que vocês sofreram por não ter se classificado a segunda fase. Por exemplo, um time que eu destaco aqui é o time da própria secretaria, que é o Sub-19, né, comandado pela Ione. Um time muito bom tecnicamente, muito bom. Fez 2 grandes jogos na primeira fase, né, começou ali empatando, venceu o segundo jogo e o último jogo precisava vencer para classificar. Acabou perdendo e tomando uma goleada, mas sentiram o jogo. Mas é um time novo e eles pegaram um time mais experiente, que joga mais futsal e tudo mais. Aí os meninos não se classificaram, mas eu falei, velho, vocês não tem que abaixar a cabeça, continuem treinando, focados. Vocês é um Sub-19 e pegaram uns caras bem maiores. Daqui a pouco está pegando essa experiência e crescendo, né, nas competições, isso é importante. Exatamente, né? E também isso, né, uma característica muito da Copa, do perfil dos times, né? Então, uma variedade grande de idades, experiências muito diferentes, né? Então, também isso faz com que a Copa tenha uma cara única dela. Sim. É muito legal isso. Vale até destacar equipes de fora, né, que entraram. A educadora abriu essa parte também para vir algumas equipes. Entraram 4 equipes fora de Batatais, né? Ribeirão, Altinópolis, Brodowski e Nuporanga. E das 4 que entraram, 3 classificaram. Somente a equipe de Brodowski não se classificou. Mas assim como a da secretaria, era uma equipe muito boa também. Caiu num grupo difícil. Inclusive, até destaco eles, né? Algumas das curiosidades. A gente até soltou lá no portal agora. Curiosidade sobre a primeira fase, a maior goleada da primeira fase foi um 18-0 que a equipe de Brodowski aplicou na equipe do Falcones. E Falcones que teve o pior saldo, né, sofreu 48 gols nessa primeira fase. Mas é uma das equipes novas, né, está se formando agora, começando. E dessas 3 equipes de fora, né, se classificaram ali a equipe do Quebrada Vixe, que é uma equipe de Altinópolis. Muita gente até confunde com o Vixe daqui, mas não, eles são de Altinópolis, uma equipe boa. Tem o Nuporanguense, né, que, claro, o Nuporanga, e o Cristo Redentor Simeone, que é uma equipe de Ribeirão. E eles, inclusive, passaram para a segunda fase com a melhor campanha da primeira fase. É uma equipe para ficar de olho agora na segunda fase. O Simeone, assim como o Mutirão, são as únicas equipes que passaram com 100%. 3 jogos, 3 vitórias, classificaram em primeiro em seu grupo. Então, somente 2 times ainda não perderam. Mas agora, isso que é o curioso e o legal da competição. Agora é mata-mata, é apenas um jogo. É aquela coisa, né? Pode acontecer de tudo, né? Como a gente sempre vê em Copas aí. A equipe que às vezes está invicta, às vezes vai sofrer uma derrota e está fora do campeonato. Então, pode acontecer de tudo e essa segunda fase vai ter muita surpresa aí. Luiz Rogério aqui também parabenizando pela cobertura, pela iniciativa, pela transmissão. E voltando a falar aqui da questão dos times, né? Justamente nessa questão, inclusive da identificação dos times, o próprio Quebrada Vixe que você falava, né, que é de Altinópolis, Sim. que não é daqui, e que muitas vezes as pessoas misturavam com o bairro. Sim. Né? E também da questão das próprias pessoas, né, que antigamente a gente tinha as Copas Interbairros e a própria Copa TV Educadora era muito uma questão regional, né? Fulano de tal bairro. Hoje não, né? Você tem, mesmo nos clubes, nos times que tem uma característica mais de bairro, mas sempre alguém que mora em outro canto da cidade. Eles mesclam, né? Tem os nomes ali, por exemplo, a gente tem o Vixe, a gente tem o Mutirão, a gente tem o MR3, que é o Morro, né? Seria o Morro 3. Mas não são atletas do bairro, né? Eles pegam atletas que moram em qualquer lugar para fazer um time forte, né? Então, essa competição, eles fazem um conjunto, né? Nas equipes, mas fica a identificação, né? Realmente, o próprio Quebrada Vixe foi um time que essa semana, a semana passada, na verdade, na última rodada, a gente conversando ali antes dos jogos, teve um ali que ainda falou, esse Quebrada Vixe, eu achei que era o Vixe daqui. Então, as pessoas ainda ficam nessa, né? É uma equipe de fora.
E essa questão das equipes de fora, né? É a pergunta do Ricardo aqui. Essas equipes conseguiram apoio local ou estão por conta própria? Você tem essa informação disso? Prefeituras estão apoiando com transporte? Não perguntei, na verdade, Lu. Na verdade, eles, até onde eu sei, uma equipe, eu sei que eles vêm por parte, né? Eles têm ali, arrecadam um dinheiro e tudo mais. Mas deve ter alguma prefeitura, às vezes, apoiando porque eles pedem, né, apoio para secretarias e tudo mais, às vezes num combustível, né, para representar o nome da cidade. Mas vou confirmar. Essa semana ainda tem 3 equipes, consigo pegar essa informação, mas realmente a gente não apurou sobre isso. Mas assim, eu acho legal só deles estarem vindo, porque traz o nome da cidade, né? Por exemplo, tinha o Godnut Brodowski, que é o nome da equipe, mas tem o nome de Brodowski. O Nuporanguense em si já traz o nome da cidade. As outras 2 equipes não, mas aí a gente consegue passar a informação, né? Que é uma de Ribeirão e a outra é de Altinópolis. E fica legal para o campeonato, né? Tem algumas equipes de fora, tipo, mais de 80% da competição são equipes de Batatais. Mas você tem outras equipes ali que vindo de fora. Fica legal. Imagina ter uma final aí, sei lá, uma equipe de Batatais com uma equipe de fora. Sim. E eles conseguem trazer a torcida deles até. Fica muito abrilhantado a competição. Não é, e a gente percebe isso, né? O período que a gente ficou sem o campeonato, a gente percebe como a coisa dinamizou, até nesse sentido de regionalizar, né? Eu acho que a gente vinha com um desejo modesto do retorno da Copa, né? De ter uma competição local e acabou realizando uma competição regional. Com cada vez mais interesse, né? A gente percebe hoje, e a gente pôde acompanhar daqui, outras pessoas, não só da cidade como da região, perguntando, né, da próxima já, porque querem participar. Eu até comentei isso antes da competição. A gente pensou desde o começo, eu organizei junto com a Secretaria de Esportes a competição. A gente tinha uma ideia de fazer com 16 equipes. E no começo ali a gente conseguiu fechar, só que saiu algumas equipes. Aí uma outra, aí a gente ficou tentando fechar ali as últimas, abriu a vaga para as equipes de fora e tudo mais. Eu comentei com eles, falei, cara, vai ser o primeiro campeonato. Se der certo, e eu tinha certeza que daria certo, essa ideia da transmissão e tudo, falei, você vai ver ano que vem. Vai vir equipes querendo entrar, com certeza, porque dá uma visibilidade grande, transmissão, você vê vários veículos falando, né? Então, o ano que vem, com certeza, se esse ano a gente fez com 16, o ano que vem, certamente dá para aumentar para 20, talvez 24 equipes. Quem sabe um dia até 32, igual uma Copa do Mundo, quem sabe. Aí vai ter que ter muito fôlego aí de acompanhamento. Muitos jogos. Muitos jogos, não é? E teve essa questão da dinâmica boa, porque a gente viu que essa primeira fase também foi uma grande triagem das equipes, daquilo que a gente falava, né? No sentido do preparo, das questões. Agora a gente entra num outro momento que é mata-mata, que fica mais acirrada ainda a disputa. Agora o nível técnico aumenta, né? As equipes muito boas ali. A gente pode ver, vai ter esse jogo que eu destaquei, Mutirão contra o MR3. O MR3 passou em segundo em seu grupo, o Vixe classificou em primeiro. Mas eu acho que assim, dos confrontos, é o jogo que mais vai chamar a atenção, inclusive no ginásio do Mareirão. Nesse dia, creio que vai ser o dia que mais vai ter agitação assim, entre as torcidas. Porque o MR3 deve vir com o pessoal do Morro lá, que faz uma festa muito grande. E o Mutirão também traz a sua torcida, então esse dia aí o Mareirão vai parar. E é um jogo até que eu falo, como se fosse uma final antecipada, porque conheço os atletas das 2 equipes, já joguei junto, já joguei contra. E 2 elencos muito bons dessa competição. Então eu até falo ali que como se fosse uma final antecipada, que quem passar, quem se classificar dali, tem grandes chances de ser campeão, de chegar ao título. É um dos grandes favoritos. E destacando até os confrontos, né? Esse vai ser na quinta-feira. Isso confirmado na quinta-feira, Mutirão e o MR3. Mas a gente vai ter também o Vixe enfrentando a equipe do Abafa. O Alicerce contra o Quebrada Vixe, a equipe ali de Altinópolis. E o outro confronto clássico, vamos dizer assim, um clássico de fora da cidade, né? Que é no Poranguense contra a equipe do Cristo Redentor de Ribeirão Preto. Então vão ser 2 equipes de fora. Então a gente já pode garantir que vai ter uma equipe de fora nas semifinais, né? E vale ressaltar que agora essa fase já em mata-mata serão em quartas de finais. Então passou, já é semifinal e depois teremos a grande final e a disputa de terceiro lugar. Então vale ressaltar isso, né? Legal, né? Uma equipe de fora de Batatais já está garantida na semifinal. E aí teremos grandes confrontos ali. Vai pegar fogo agora. E dentro aí das expectativas aí também é bacana, não é? Que a gente acaba vendo não só os times em si,
como os destaques individuais, Sim. não é? Jogadores aí com número grande de gols, né? E a Gisele aqui colocando também que é uma coisa que tem marcado o campeonato, né? Volume de gols gigantesco. Sim. A gente teve a equipe do Falcones, infelizmente, eles teve ali um saldo bem negativo, então equipes que jogaram contra eles, inclusive fizeram grandes goleadas, né? O Gordinut venceu por 18-0 e teve depois, só para confirmar aqui, a equipe do grupo do Falcones foi a equipe do Abafa, fez um 17-1 neles, que foi a segunda maior goleada até. Teve muitos gols, no Mutirão também aplicou um 13-0 neles. E a equipe do Mutirão tem, inclusive, o artilheiro do campeonato, né, que é o Leandro Henrique, tem um apelido de Melão, né, conhecido popularmente como Melão. Ele é o artilheiro com 9 gols na competição. Então, tem recebido muitos gols. Inclusive, o grupo C recebeu 69 gols. Eu estava dando uma repaginada ali na tabela. O grupo C foi o grupo que mais movimentou, né, com gols. A primeira fase da competição, 69 gols marcados. É um número muito grande, né, muito alto para uma primeira fase que tem aí, né, 3 jogos aí por equipes. Mas é legal para o futsal, né? Como é um futebol mais rápido, mais dinâmico, o gol menor, a quadra menor. Geralmente tem partidas com mais gols, né? A gente consegue ter algum outro jogo ali que passam os 10 gols, ou de uma equipe só, ou ambos os gols. Então, é muito legal ter visto isso, né? O Sandrinho tá sofrendo lá, narrando muitos gols, inclusive. Exatamente. Até a nossa dinâmica de transmissões aqui fica mais interessante, Sim. não é? Porque não são só melhores momentos. Praticamente, não é? A gente teve dias aqui dos melhores momentos serem gols sucessivos, né? Muitos gols rápidos. Esses jogos aí ficou difícil. Às vezes o Sandro ele vai passar pro Glazer, pro Wendel, fazer algum comentário, e a equipe já vem com tudo, já faz outro gol. O bom do futsal é isso, né? Que também, o telespectador que tá assistindo, que tá acompanhando, não fica aquela coisa chata, né? De às vezes você fica assistindo, não sai gol, nada. Tá saindo gol toda hora, ou pelo menos uma jogada importante, né, de gol ali. Também uma questão da dinâmica aí que a gente observa é justamente a questão da torcida, não é? Que a gente tem visto uma participação bacana do público presencialmente, né? É uma coisa que não estava mais na rotina das pessoas se deslocar para assistir os jogos, e a gente tem visto isso, né? Algumas equipes com torcida bem fiel. É muito legal isso, não só torcida, faixa também. Algumas equipes colocam faixa ali, eu acho que ficou muito bonito para a transmissão também, para quem está ali acompanhando. A equipe do Alicerce faz isso, a equipe lá de Ribeirão também, eles trazem a deles. E a torcida também, né? É legal, porque além dos times, às vezes o bairro, né, vem a torcida, tem os amigos. Os amigos, eu vejo muita gente ali, umas equipes novas ali, a gente vê algumas meninas, alguns meninos que devem ser colegas de escola também, que vão acompanhar, vão torcer, fica muito legal. E nessa segunda fase a tendência é até aumentar, porque agora mata-mata, né, jogos mais equilibrados, mais difíceis, principalmente a final. Cara, eu tô até para te falar que a final a gente pode esperar um Mareirão muito lotado ali, viu? Dependendo das equipes que chegarem também, porque tem algumas equipes que movimentam mais com torcida. Mas essa segunda fase, principalmente a final, a gente pode esperar um número muito grande ali de torcedores que vai deixar o Mareirão e até a transmissão muito mais bonita. E ficar sempre o convite, né, para a população. A gente está comparecendo agora ali no Mareirão, sempre às terças e quintas da noite. E a entrada é gratuita, né, Lu? Muito bom. A gente sabe que esporte, às vezes, os ânimos se acirram um pouquinho também, né? E aí, por isso que a gente sempre pede calma para os jogadores, para as torcidas, né? E de fazer aí o fair player, né? De ter aí jogos com tranquilidade. Os jogadores, às vezes, se irritam com lance, com faltas, técnicos também. A gente viu isso na primeira fase, mas é natural do futebol, de um esporte de competitividade muito alta. E agora, a segunda fase, isso deve continuar também, né? Porque agora envolve eliminação direta e tudo mais. Mas a gente sempre pede, né? Um pouco de calma, cautela para os atletas, né? E principalmente respeito com os árbitros, né? A gente vê que tem acontecido alguns problemas. No futebol amador de Ribeirão Preto, esse dia aconteceu um episódio muito triste. Um árbitro foi agredido, né, fisicamente por uma equipe lá, deu um problema grande. Aqui em Batatais teve episódio assim com um mesário, uma equipe foi até eliminada. A gente sempre pede a calma para os atletas. O que acontece ali no jogo, morreu, termina e fica ali, sabe? Porque não adianta, não vai mudar um resultado nem nada. Então, é importante manter um pouco a calma também. Também é uma questão que o Fábio coloca aqui que é importante a gente destacar, né, que tem havido aí, né, no futebol, né, não no futsal em si, que é a questão de muita ainda presença de ataques racistas, não é? E que a gente tem acompanhado isso, que o futebol já deveria ter superado, mas que a gente percebe que ainda alguns torcedores insistem nessa tecla, infelizmente. Infelizmente, a gente tem o Vini Júnior que infelizmente ele
passa recentemente por isso, porque ele está numa liga que é muito complicada, num país que é muito complicado, que é a Espanha. A La Liga, desde que o Vini chegou lá e pelo brilho dele também, ele sofre. E eu comento dele porque esse fim de semana sofreu novamente no jogo do Real Madrid contra o Sevilla, infelizmente. E ele estava depondo sobre algo que havia acontecido contra o Atlético de Madrid. E pegam no pé, né? Mas não só dele. Às vezes é um pouco pessoal. Com o Vini é um pouco pessoal. Não é só da cor, não. Porque ele é o destaque do Real Madrid e tudo mais. Porque, por exemplo, o Rodrigo, que é o companheiro dele brasileiro, já não sofre ataques. E também é negro. E o Vini é um pouco pessoal, mas a gente infelizmente vê essas questões. Recentemente teve o Iago também, que é um nosso armador de basquete ali, muito bom jogador. Sofreu, né, lá na Alemanha também, e ele e o Vini até se falaram nisso. É algo triste, aqui na Libertadores a gente cansa de ver, todo ano tem, principalmente vindo da Argentina. E fica até um ponto curioso, que o ano passado, uma discussão que movimentou muito aqui no Brasil, na final da Copa, brasileiros que torceram para a Argentina na final, que é o nosso rival. E a Argentina que tem esse problema muito grande, sabe, com o racismo. E a gente vê pela Libertadores, que é algo que a gente acompanha todos os anos. E esse ano teve novamente, cara. Teve um Boca e Palmeiras lá, que foi o último jogo aí que eu me lembro, que teve esse episódio de novo. Mas eu acredito assim, Lu, até eu como negro, acho que essa é uma discussão que tem que ser muito séria. Às vezes as pessoas, é algo bobo, as pessoas falam que é, mas não é algo que tem que ficar se falando tanto. Sim. Porque às vezes é um episódio normal, as pessoas aumentam muito, mas às vezes é algo muito sério. E eu quero levar isso como muito sério. Só que o que eu defendo sobre o racismo é o seguinte: enquanto não houver realmente uma punição grande para quem comete o ato, não vai acabar. Porque, por exemplo, acontece na Libertadores, o que a Conmebol fala? Multa o clube em 5 mil. O que é isso para um clube? O clube faz o Pix na hora ali, pronto, está resolvido. Agora, o que aconteceu exatamente com o torcedor que fez? Nada. O cara não é preso, o cara não é punido. Então, enquanto não houver uma punição séria para quem realmente comete o ato, não vai acabar. É lógico que isso é uma questão cultural, estrutural de país também. É algo que vai levar anos, mas eu falo assim, a questão da punição tem que ter para quem comete. E hoje a gente acaba vendo a possibilidade cada vez mais disso, não é? A gente tem aí estádios cada vez mais tecnológicos, não é? Arenas, né? Arenas tecnológicas com reconhecimento facial. A gente já tem algumas pessoas proibidas de entrar em estádios, não é? Justamente por atos violentos, em alguns casos também de racismo. Mas é de fato, né? As pessoas que promovem esse tipo de ação têm que ficar fora do esporte. Tem que ficar fora do estádio e às vezes até tem que estar preso, né? É um ato, é um crime, está nos artigos e tudo mais, é lei, então tem que ser preso. Aí eu te pergunto, como uma pessoa comete um racismo, câmeras mostram que está comprovado, sai nas câmeras e tudo mais, é crime, e por que o cara não é preso? Então, o cara que faz, e o que ele se sente no direito? Vou fazer de novo, não vai acontecer nada. Eu vou ficar até falado por um tempo e tudo mais, então... Isso é o inadmissível que acontece, que a gente vê, né? E hoje tem toda essa tecnologia, câmeras e tudo mais, então tem que haver essa punição pesada para esse tipo de pessoa. E a Kleber aqui perguntando dessa nova fase, né, Aleph? Como é que está a questão de quantos times e como é que está essa tabela aí dessa fase, como é que ela funciona? Entraram 16 equipes, né, na primeira fase, então classificaram 2 primeiros de cada grupo. Então agora 8 equipes avançaram para a segunda fase, que vai ser já em mata-matas, e então a gente tem a disputa agora em quartas de final. Então são 8 equipes, 4 contra 4. Os 4 que classificarem vão para a semifinal, faz a semifinal. Os 2 passarem, faz a final, os outros 2, terceiro e quarto. Então teremos um total agora de 8 equipes, né? Esse sistema, jogo único, empatou, pênaltis. Quem vencer avança, quem perder está eliminado. Então as equipes que saírem agora já termina, né, sua participação na competição. Agora as outras 2 equipes que avançarem, mesmo os que perderem a semifinal, ainda têm o direito aí de fazer o jogo do terceiro e quarto, né? Então, quem avançar praticamente tem pelo menos mais 2 jogos aí para ser transmitido pela educadora. Muito bom. E padrão mata-mata mesmo, né? Define no jogo, né? E é bacana a gente pensar justamente nisso, né? Que agora tem que ter uma concentração extra, um preparo extra para essa reta final. Sim, com certeza agora as equipes sabem dessa dificuldade, né? Vão se preparar mais. Agora é aquilo que a gente costuma falar no esporte, né? Não pode ter erro, né? Vai passar, vai vencer quem errar menos. Porque muitos erros podem definir o jogo, né? E a gente, assistindo as competições de futsal, a gente vê muito jogo que é definido em uma bola, jogo placar mínimo. A gente estava falando a questão dos gols. Eu até acho agora... não esperem muitos gols agora. Acho que vai ser jogos mais equilibrados. Às vezes pode ter muitos gols, tipo um 3-2, um 4-3. Acho que dificilmente vai ter uma goleada muito elástica de uma equipe em relação à outra agora. Eu acredito, espero até jogos mais equilibrados.
nessa segunda fase e que vão ser definidos nos mínimos detalhes ali. Exatamente, porque acaba dando uma peneirada aí, né, em toda a estrutura, então é interessante pensar nisso. Também é bacana ver a própria avaliação das equipes, né, nessa primeira rodada, para ver mudanças aí. E uma coisa que a gente percebe também na questão das transmissões era o pessoal, né, não só querendo assistir, mas querendo ver também online, etc. Sim. Que é até uma ferramenta boa para o time no planejamento. Sim, muita gente até perguntou se vai ter transmissão ao vivo. Né? Tá passando ao vivo, às vezes lá no meu portal eu gosto de jogar o link. Né? Tem muitas equipes que jogam, próprias equipes da secretaria, da CEJAF, estavam jogando uma competição que é o Paulista e Sul Minas de futsal, a equipe ali do Centro de Cultura Física também. E algumas vezes eles faziam live, né, da transmissão ao vivo, e eu até jogava lá no meu portal, e tinha muito clique no link. Então a galera meio que se acostumou a isso, né? Tem os meninos aqui que tem um canal, o Galo Cego, às vezes eles faziam algumas transmissões também. Então a galera sempre procura, e se tem ou não transmissão ao vivo, que aumenta o interesse, né? Às vezes o cara vai assistir só no sábado, mas, por exemplo, o jogo está acontecendo agora, ele está na casa dele, ele quer ver se tem transmissão. Se tiver, com certeza, ele vai entrar, vai querer acompanhar ali ao vivo. É até algo bom, né? Que aumenta o interesse do torcedor, das pessoas. Sem dúvida. E o Kleber colocando isso, né? Já viu aí o pessoal das equipes pegando os VTs aí para se preparar e para estudar os adversários. Teve um técnico que me perguntou, primeiro jogo deles na competição, ele me pediu, você pode me passar o vídeo do jogo, né, para me mostrar para os meus atletas, eu quero rever o jogo e tudo mais. E aí depois que ele fez o primeiro jogo, ele perguntou novamente também. Então realmente tem isso, né? E o bom pela logística das equipes, verem o jogo, analisar um pouco o adversário, como o atleta se movimenta, como é que a minha equipe joga, né? Se joga mais a bola nesse atleta, para ele fazer o pivô, talvez. Com certeza as equipes vão usar isso para a segunda fase, principalmente uma que vão estudar outra, né? É mais fácil, por exemplo, vai ter no Poranguense contra o Cristo Redentor. Então, o Cristo às vezes vai assistir o jogo do Poranguense para analisar um pouquinho como que eles jogam. Acho que a gente pode marcar eles aqui, essa jogada dá para a gente pegar e tudo mais. E vice-versa, né? Que é algo legal até. Muito bom. Aguinaldo também parabenizando aqui, né, pela iniciativa, pelas transmissões e principalmente aí pelo seu trabalho, né, dizendo a respeito da sua desenvoltura e da naturalidade nas transmissões. O Arnaldo, ele é do Cristo Redentor, inclusive, um cara muito bacana, obrigado aí pelo elogio também. Boa sorte para a equipe deles e legal, né, essa ideia e ter essa equipe de fora. A gente espera também que o ano que vem que eles voltem também, que sempre tenham, né, porque aumenta tanto a qualidade da competição quanto tudo, né? E eles mesmos fizeram a melhor campanha junto com o Mutirão aí, fica muito legal também. E o bacana também que a gente percebe do contato entre equipes, não é? Eu ouvi conversas inclusive disso, não é? De times convidando jogadores, não é? De ter esse intercâmbio também aí, de combinar treino, etc., que acaba auxiliando aí nos campeonatos futuros. Sim, eles conhecem, alguns já se conhecem, né? Alguns não conhecem, por exemplo, ali na secretaria mesmo já estavam comentando quando eu vi algumas equipes mais novas, e eles têm os projetos ali dos meninos mais novos, já comentaram ali de chamar um ou outro atleta. As equipes de fora conhecem os atletas de Batatais. Certamente você vai ver uma outra competição, você vai ver um cara de Batatais jogando para outra equipe, ou vice-versa, né, jogando para cá. E tem o campeonato amador aqui em Batatais, que é muito forte, né, de Canindé. E a gente vê muitos atletas que são de fora, né? Então isso é legal. Cada competição que tem, cada adversário de fora que você pega, você conhece outros atletas, você faz esse intercâmbio, essa comunicação ali e recruta, né? A gente fala, recruta os atletas para cá e fica muito legal, né? Muito bom. Bom, nós vamos encerrando aqui esse papo. Aleph, eu queria agradecer aqui a sua participação e destacar, né, o seu trabalho, agradecer imensamente e convidar as pessoas aí para continuar acompanhando a Copa, seja presencialmente, né, seja nos nossos melhores momentos. Está por dentro, né, da competição. Lu, eu agradeço o convite para a gente vir aqui falar um pouquinho sobre essa competição que está muito legal. Pedir para todo mundo acompanhar nas redes sociais, né? A Educadora está sempre postando ali, a Secretaria também está sempre postando na página deles. Eu lá no meu portal também informo, ajudando na divulgação para o público, né? E convidar as pessoas. Já começa essa semana
com os mata-matas. Terça-feira e quinta-feira, a partir das 7h45 da noite, já tem jogo. Sempre 2 jogos no ginásio do Mareirão, entrada gratuita, acompanhe. Vai ser muito legal e agora está acabando, né? Era uma competição longa, a gente falava, mas infelizmente está acabando, então aproveitem. O que a gente costuma dizer, assim, na linguagem ali, desfrutem, que esse momento é muito bom. Só vai ter jogão, acompanhe na educadora, acompanhe também ali nas mídias sociais e vão ao ginásio, que é muito legal. Aos jogos também. E deixar assim só um ressalto, né, Lu, já que a gente está falando de esporte, queria parabenizar o Camburão e as equipes ali da ONG pelo título nesse final de semana. A gente postou lá no portal também, estavam acompanhando. Parabéns, é um campeonato muito difícil. E boa sorte também, eles têm a final da Copa Paulista que jogam agora também. Eu já pude ser campeão dessa competição já também, então queria parabenizar o professor Camburão e parabenizar os meninos. Eu joguei lá na ONG também, muito legal. Estamos aí na torcida também. E falar para os torcedores também, né? Acompanha, tá rolando os Jogos Pan-Americanos. O Brasil está bem, começou bem. Acompanha, que é muito gostoso de estar acompanhando também. Lá no portal a gente está informando. E desejar força ao nosso grande, está muito criticado ultimamente, mas desejar força para o Neymar, que infelizmente teve mais uma lesão, infelizmente séria, e tomara que ele se recupere bem, que a gente vai precisar dele para essa Copa aí.